Você está feliz com Jesus? Então dá um glória a Deus bem alto aí. Ih, tá fraco, pode ser mais alto? Tá melhorando, hein? Aleluia. Abra suas Bíblias em Zacarias capítulo 4. Abra sua Bíblia, mas também abra o seu coração. A palavra do Senhor hoje, o tema da mensagem, diz que a unção ministra o nosso coração. Repita comigo, a unção ministra o nosso espírito. Não era coração não, eu errei, desculpa. É que eu estou tão ligado em coração, tenho falado tanto de coração que também ministra o nosso coração, né? Mas o objetivo da unção é ministrar. E pessoal, a gente está chegando, eu sei que vocês estão cansados, mas finge que vocês não estão cansados, que vocês estão muito ansiosos por ouvir mais essa mensagem, mas nós estamos chegando ao final da nossa série de mensagens sobre unção. Ah, que bom, vocês são os melhores, sabia? Amo vocês são melhores, não aguenta mais ouvir falar de unção. Obrigado, minha filha. Gente, eu vou dizer para vocês, quanto mais eu estudo sobre unção, mais mensagem vem. Se deixar, tem mensagem para o ano inteiro, mas eu não quero enfadar vocês. Essa semana é a penúltima semana, quinta-feira. Na última semana que vem, a última quinta-feira, onde o tema é específico, vamos continuar falando sobre unção o ano inteiro, porém não com mensagens específicas. Nesse domingo, quinta, e no próximo domingo a gente encerra. Como eu falei para vocês, seriam 3 meses ministrando sobre a direção que Deus nos deu para esse ano. Tempo de mover em unção. Então, a gente vai estar encerrando. E na primeira semana de abril, eu vou trazer uma série aqui de 3 semanas seguidas ministrando sobre casa de paz. Quem lembra quando eu ministrei casa de paz aqui? Amém. Então, a gente vai voltar a ministrar a segunda parte desse livro, que é uma bênção e ministrou muito ao nosso coração. Você lembra, Juliana, quando foi? Que ano que eu ministrei isso? Foi 23, eu acho, né? Acho que foi 2023 a última vez que eu ministrei sobre casa de paz. Então, prepare seu coração, prepare sua família para estar aqui. 3 a 4 semanas, se o Senhor permitir, uma mais. Eu estou pedindo ele uma mais, mas ele mandou 3, eu que estou querendo 4, mas se ele me abençoar até lá vão ser 4. Mas de início serão 3 semanas, onde eu vou estar ministrando casa de paz, levando uma palavra de transformação, libertação e cura para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para dentro do seu relacionamento. Então, crie expectativas no seu coração. Já convide amigos para estar conosco aí no mês de abril, ministrando sobre casa de paz. Vai ser só às quintas-feiras. Vão ser 3 quintas-feiras seguidas. Mas a mensagem de hoje é essa: a unção que ministra a unção ministra o nosso espírito. Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 6. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem. Está NVI, né? Eu vou ler na sua versão aí. Pode deixar na NVI, não precisa mudar não. Então o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono. Versículo 2. E me perguntou: o que vês? O que você está vendo? Não o que vês. O que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas, com 7 tubas para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto aos recipientes, uma à sua direita e outra à sua. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? E o anjo me respondeu: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não é por força,
Não é por força. Mais forte, igreja. Não é por força. Mas diz. Feche seus olhos, Pai, eu te louvo e te agradeço. Essa é a sua palavra e ela é viva e eficaz, Senhor. Ela penetra, Senhor Deus, entre juntas e medulas, Senhor Deus, e ela é apta para discernir a intenção, a motivação do coração do homem. Antes mesmo de eu abrir a minha boca aqui, Senhor, o Senhor já discerniu o coração de todos os presentes nesse ambiente essa noite, inclusive o meu, Senhor. Por isso nós te pedimos em o nome de Jesus, Pai. Olha o nosso coração nesse momento e vê se há alguma impureza, vê se há alguma falha, vê se há alguma dureza. E transforma isso, Senhor Deus, agora num coração de carne, Pai. Um coração humano. Porque antes de receber uma porção do seu Espírito, eu preciso andar em humanidade, Senhor. Muitas das vezes, Pai, a dureza do nosso coração nos faz religiosos. E os religiosos se tornam desumanos, Pai. Nos transformam em seres humanos. Porque só um ser humano carrega o teu Espírito, Senhor. E a unção do teu Espírito, ela quer palestrar com esse Espírito que habita nessa nossa humanidade, Pai. Por isso, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Nos livra, Senhor Deus, de toda dúvida. Nos livra de todo medo. Repreende agora em o nome de Jesus, Pai, toda dificuldade que há no nosso ser e no nosso interior, Pai. Nos liga agora com os altos céus, com as regiões celestiais agora, para nós entendermos a direção dessa palavra ao nosso coração, Pai. O Senhor já preparou essa palavra de antemão. Não é este homem que está nesse altar que vai entregar nada para a igreja. Eu de mim mesmo não tenho nada para entregar para a igreja. Eu só posso abrir a minha boca aqui, porque antes de qualquer coisa, o Senhor me deu fôlego de vida. E o mesmo Deus que me deu fôlego de vida, colocou a palavra no meu coração. Então, para ministrar a sua igreja, eu sou totalmente dependente de Ti. Assim como seus filhos também são, Pai. Fala ao nosso coração. Une-nos na comunhão do entendimento e discernimento da Tua palavra. Guarda a nossa casa, guarda os nossos bens, guarda nossos filhos, guarda os irmãos que não puderam estar aqui, os que estão acamados no hospital. Guarda os Teus filhos nesse momento, aonde quer que eles estejam. Nos livra de toda preocupação, Pai, também com eles nesse momento, porque o Senhor está lá através do Teu Espírito também, que é onipresente, e irá fazer tudo o possível para que haja uma boa noite para cada um deles. Mas nós que estamos aqui, Pai, precisamos de uma porção dobrada do Senhor essa noite. E cremos que através dessa palavra haverá transformação para as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós já te agradecemos por tudo que aconteceu, está acontecendo e que ainda vai acontecer nesse culto, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? No texto que nós acabamos de ler, nós aprendemos que no reino nós não podemos produzir nada com a força dos nossos braços. Tudo que você tentar produzir para o reino com a força do seu braço será altamente destruído. Se você tem visão de reino para a sua vida, você precisa começar a implantar a visão de Zacarias no seu coração. Não é por força, não é por força, não é por força, é pelo Espírito. Fala para esse irmão do seu lado, é pelo Espírito, irmão. Fala para ele assim, ó, se não for pelo Espírito, não se mova. Eu não compreendo um homem espiritual se movendo por outra coisa que não seja pelo Espírito. A Bíblia diz que o homem natural, ele só discerne as coisas naturais. Mas o homem espiritual discerne tanto as naturais quanto as espirituais.
Se eu tenho poder para discernir naturais e espirituais, eu vou me mover por coisas naturais? Era isso que Deus está trazendo agora para esse povo. Ele está tentando desenvolver uma comunhão profunda do Espírito com esse povo. Uma comunhão onde traria uma sensibilidade para esse povo no agir, no fazer, no entender a maneira que o Espírito se move. Eu não posso me mover sem entender a forma pelo qual o Espírito se move. Jesus, certa feita, ele disse o seguinte: olha, o Filho não faz nada novo. Ele estava falando a partir dele. Ele estava falando, eu não faço nada. Vocês pensam que eu faço alguma coisa? Eu não faço nada novo. Tudo que eu faço é o que eu vejo meu Pai fazer. Entender reino é entender continuidade. Repita comigo, continuidade. Continuidade não é fazer novo. Continuidade é fazer o mesmo. A Bíblia diz, ensina o seu filho no caminho. Não é o caminho, é no caminho. Por quê? Porque você faz, ele vê e faz também. O filho faz tudo que vê o pai fazer. Se eu sou filho de Deus, os meus movimentos têm que ser a partir dos movimentos de Cristo. Eu compreendo, pastor William, que eu não posso ter movimentos que Cristo não teve. Não é o que eu quero fazer, não é o que você quer fazer, e a gente quer fazer muita coisa. É o que o Espírito está dizendo nesse tempo. Só que para entender o que o Espírito está dizendo, eu preciso ter uma sensibilidade espiritual para isso. É o que Deus está tentando trazer para um povo nesse tempo. Então, nesse capítulo, o Espírito de Deus está começando uma grande reforma entre o seu povo. Está iniciando, né? Um novo tempo de reforma. E ele usa o templo. Ele usa a reconstrução do templo. Agora já não é mais o templo de Salomão. Porque o templo de Salomão foi destruído. Os utensílios foram roubados. O povo foi levado exilado. Agora esse povo que está começando essa segunda construção aqui com Ageu, com Zacarias, com essa galera, é um povo já sem sonhos. É um povo machucado. E esse templo também que está sendo começado, essa reconstrução que está sendo recomeçado, não tem pompas. A gente falou aqui, acho que eu falei alguns cultos atrás, que estima-se em 14 bilhões todo o material que Davi deixou. Desculpa. Davi deixou para Salomão começar a reconstruir o templo. Ixi. Com a mão esquerda, eu sou ruim dela. Obrigado, Samanta. Isso foi o que Davi deixou. É lógico que Salomão investiu muito mais. O templo de Salomão é inestimável o custo de toda a construção dele. Só que esse segundo templo, que diria que a glória dele seria maior, pastor, ele é estranho. Como que a glória dessa reconstrução vai ser maior se não tem mais dinheiro? Se não tem mais capacidade, se não tem estrutura? Os caras estão reconstruindo com machadinho. O primeiro templo, gente, não se usou um martelo, uma ferramenta. Foi tudo pedra encaixada. Para quebrar as pedras, o pessoal podia usar a ferramenta, mas lá para quebrar as pedras, mas para trazer para o altar e para reconstruir o templo, não podia usar uma ferramenta. Agora os caras não tem nada, não tem ouro, não tem nada. Sabe? Se lá em Salomão eles construíram um palácio lindo, enorme, maravilhoso, cheio de pompas, cheio de ouro... Agora é uma casinha de pedra para morar o Senhor. Para botar, para fazer de morada para o Senhor. Ou seja, o povo, ele está desanimado. Quando eles viram a simplicidade da reconstrução desse segundo templo, já tinham vindo do exílio, já tinham vindo da prisão, já tinham passado anos de escravidão, já tinham sofrido tudo que podia e que não podia na mão do inimigo. E agora recebem a ordem de reconstruir o templo, mas não tem mais luxo, não tem poder, não tem fama. É um povo totalmente
bagunçado no seu interior. Mas Deus queria fazer algo novo com esse povo, amém? Deus não vê como eu vejo, Deus não vê como você vê. De repente você está olhando para um momento da sua vida e falou, cara, é difícil receber uma profecia nesse tempo. Eu já tive tempo que eu tinha mais dinheiro, que eu tinha mais condição, que eu tinha mais estrutura, que eu recebi uma palavra profética, eu já sabia como eu ia me mover. E agora, como eu vou me mover? E o Senhor te trouxe aqui essa noite para dizer que não é por força, nem por violência, não é por força, nem por poder, é pelo Espírito. Pastor, mas antes eu fazia, eu ia, eu comprava, eu andava, eu conquistava, eu viajava, eu planejava. O Senhor está dizendo para você nesse tempo, não é mais por força, nem por violência. Mas como lá não era Deus? Era Deus para aquele tempo, agora é outro tempo. No tempo de Salomão, cara, Deus só deu a planta. Deus só deu a planta. Quem ficou incumbido de achar todo o ouro, toda a madeira, tudo, foi Salomão, foi Davi, o restante foi Salomão. E eles fizeram, e acredito que eles fizeram muito mais além de tudo que Deus pediu. Mas agora não era com o que tinha, e o que tinha, o material que tinha era pobre. E pasme, Deus não está nem preocupado com todas as pompas que tinha no reino de Salomão e nem com a pouca condição que tinha hoje. Deus estava preocupado em reconstruir o coração do povo. Quem se preocupa com dinheiro, com poder, com bem, sou eu e você. Porque há um orgulho dentro de nós estamos preocupados com o que vão falar da gente, como a gente vai andar, como a gente vai se vestir, como a gente vai se posicionar. Deus está preocupado como está posicionado o seu coração aqui essa noite. Então repita comigo, eu não posso, fala com fé, eu não posso desprezar os pequenos começos. Medita nisso que você acabou de falar. Tem um pequeno começo para você, sempre tem. Ah, pastor, mas da outra vez eu comecei de outra forma. Ei, esquece o passado. Paulo vai dizer, deixando para trás as coisas que se passaram, eu prossigo para o alvo, há um plano. Só que o plano agora é debaixo da soberana vocação de Cristo Jesus. Calma. Olha para ele é autor e consumador da sua fé. Agora não adianta fazer força, não adianta tentar com a força do seu braço. Você vai começar para parar no meio e desistir, ficar mais desanimado. Agora é do jeito dele. A palavra do Senhor está dizendo aqui para Zacarias, não é por força nem por violência. Agora o mover é através do meu espírito. Se você não entender o mover do meu espírito, no seu espírito agora você vai se mover de forma errada. Para entender isso melhor, eu preciso meditar um pouco em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7 vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o início. O pessoal está lá, nossa, quando a gente construiu o templo de Salomão era assim. Deus está falando, cara, ainda bem que o templo de Salomão acabou. Pastor, como assim? Ainda bem que o templo de Salomão acabou. Quando o templo acabou, o povo foi exilado. Ei, o povo foi exilado porque estava adorando o templo, não adorava mais o Senhor. Às vezes Deus pega, aquela bênção que você orou tanto, Deus vai lá e bota na sua mão. Em questão de pouco tempo, a bênção virou o seu objeto de adoração, virou Deus no seu coração. E aí Deus tem a triste tarefa de ter que remover algo para que você acorde e entenda que Ele é Deus. Nós temos facilidade de adorar coisas, nós temos facilidade de substituir a nossa adoração a Deus por bens. Qualquer coisa é motivo para a gente abandonar a Deus, qualquer coisa é motivo para a gente abandonar a igreja, qualquer coisa.
Quando não tem trabalho, a gente está em todo culto, não falta, orando, pedindo, mas vir a bênção do trabalho. Agora o trabalho não deixa mais adorar a Deus. Não tem TV, o melhor lugar para estar na igreja, Alain. Assistindo o culto, mas comprei uma 75 polegadas, 85 polegadas, agora eu tenho que ver a programação da noite. Vai passar a novela Reis, eu tenho que ver. Hoje não vai dar para ir no culto, porque eu não posso perder o capítulo. Agora eu tenho uma série de filmes para ver, agora eu tenho que ver Netflix, eu não posso, não vou ter tempo para ler a Bíblia. Tem crente que diz, não tem tempo para ler a Bíblia, mas quantas séries vê na semana? Sabe, a gente gosta de ficar criticando os católicos, porque bota uma imagem, fica adorando, e a gente que adora coisas. E a gente que adora as bênçãos que um dia, de joelho, a gente pediu a Deus. Nós somos piores do que eles, que estão cegos. E para os cegos ainda, eles podem voltar a enxergar. O problema é nós que já enxergamos, estamos querendo andar na cegueira. Fala para o teu irmão, espera no Senhor, irmão. Fala para ele, descansa no Senhor, irmão. Não se apoie, fala para ele, dá uma sacudida nele para ele acordar na fé. Fala, não se apoie no teu braço, não se apoie na tua força, não se apoie na tua capacidade, se apoie na direção do Espírito Santo de Deus. Salmo 27, versículo 14 diz, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Isaías 40, 31 vai dizer, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão. Isaías 64, versículo 4 vai dizer, porque desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, nem se percebeu, nem com os olhos, nem se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você precisa discernir o tempo. Você precisa discernir o tempo para parar de se movimentar errado. É tempo de discernir o tempo. Eu falava isso com o Alain hoje ali no gabinete. Falei, Alain, lembra que a gente fazia vigília a madrugada toda? Aí vem crente falar, poxa pastor, porque a gente não faz mais vigília, não é mais tempo de vigília. Ou na verdade é tempo de vigília. Só que a vigília agora é dentro, não é mais fora. Naquela época a gente fazia vigília fora porque a gente também fazia dentro. A gente orava. A maior parte das pessoas que pedem vigília hoje, Alain, se eu falar vigília amanhã, a maioria, eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho uma festa, aí eu tenho que sair. Poxa pastor, é muito bom, mas eu não vou poder vir. Sabe por quê que não vai poder vir? Porque não vigília é dentro. A época que a gente se reunia, pastor, para passar madrugadas e madrugadas, o culto começava às 10 da noite e ia até às 6 da manhã do dia seguinte. Era um povo que orava, não ficava 24 horas por dia na internet. Não tinha Netflix para você alugar um filme. Você ia na locadora e quando você chegava sexta-feira na locadora, já estava alugado. Você tem que esperar mais uma semana e chegar antes, senão você não ia ver o filme de novo. Hoje passamos muito tempo em redes sociais. Todos aqui passam, não tem ninguém que fuja disso. Todos. Aí bota uma vigília aqui de 10 às 6 da manhã, da meia-noite, 1 hora da manhã, está todo mundo caindo de tabela. Para quê? Pastor, como é que você sabe disso, pastor? Relógio de oração. Uma vez a cada 2 meses, 24 horas por dia, para cada um que está aqui, vir aqui orar 1 hora. É uma luta para fechar o relógio de oração. Desculpa, mas eu vou falar. É uma luta. Não, pastor, eu não posso. Não, pastor, eu já tinha compromisso para esse dia. Ei! Que compromisso você tem mais importante do que servir ao seu Deus? Ou você não entendeu o que é ser espiritual? Au. Lembrei de Samuel agora, mas não vou falar não. Deixa quieto, Samuel, é só nosso. Não entendeu o que é ser espiritual. Alegrei-me quando disseram, meu Deus, falou que é na casa do meu Deus, acabou os compromissos, cara. Tá, se você tem trabalho, você trabalha empregado, você está fora dessa lista.
Mas qualquer outro compromisso, o cara vai ter que ser desmarcado. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Com bom e com maravilhoso, que os irmãos vivam em comunhão. Se tem comunhão na igreja, eu preciso estar dentro. A hora que tiver todo mundo queimando, a gente faz uma vigília, amém? Jesus falou certa vez uma frase que era linda, ele falou para os discípulos, ele falou, olha, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer fogo. Mas vocês, aí ele está falando para os discípulos, ele falou, vocês, eu queria que vocês já estivessem queimando. Mas ainda tem gente, em pleno século 21, que vai para o culto buscar a sua bênção. Não está queimando. Eu não venho para um culto desse para acender, gente. Eu já vim aceso, esperando qual é a brasa que vai sentar na minha direita. Olha para a direita, olha para a esquerda, vê se está pegando fogo. Se não tiver, dá a mão a essa pessoa e dá uma sacudida santa nela e fala, hoje é a noite que você vai queimar. Às vezes é só um paviozinho que fumega, mas vai pegar, gente. Vai pegar, fala para esse irmão, tu vai pegar hoje. Fala, vai pegar. Fala para ele, convicção, você vai pegar. O texto que a gente leu, ele nos leva a entender que muitas das vezes nós estamos como Zacarias. Como assim, pastor? Nós estamos meio sonolentos. Olha como é que fala o versículo 1. Tomou o anjo que falava comigo e me despertou. Em algum momento, para falar contigo, Deus tem que te dar uma sacudida. O quê? Te despertar. Acorda, varão, desse sono. Abre as redes sociais. A primeira coisa que acontece é aquele gritinho, shopping. Aí vira para o pastor e fala, ai pastor, não sei por que isso, não sabe por quê? Porque você entra nisso toda hora. É só por isso. Se abrir meu celular, não vai chamar Shopee, tenho certeza. Isso eu posso te garantir. A Bíblia fala que a boca fala, o seu celular fala que você busca o tempo todo. É isso. Quer conhecer as pessoas agora? Não precisa comer 1 quilo de sal com ela não, Samuel. É só entrar no YouTube dela, você vai ver tudo que ela vê. Entra na Netflix dela, que está lá tudo lá. Quer saber o que eu vejo? Vai ali, ó, tem uma TV ali no meu gabinete. Pode ligar ali, entra no YouTube e vê o que eu vejo. Vê o que eu como. Você vai saber. Fica ali, ó, Alan trabalha aqui a semana toda, ele pode ir lá e ligar e pode ver. Ele vai saber se o pastor dele realmente busca alguma coisa de Deus ou fica vendo série. Não dá mais para esconder, gente. Chegou um tempo que tá feio. Tá feio. Tá feio parar com crente e não ouvir nada de Deus. Tá triste. Sabe, a Bíblia fala do joio e do trigo. Tá chegando o tempo em que você vai ter clareza o que é joio e o que é trigo. E não vai precisar ter muita discernimento espiritual, não. Porque não dá para eu dizer que sou crente e parar com você 1 minuto e não ter nada de Deus. Não tem um versículo, não tem uma palavra, é só reclamação. E viu o que aconteceu, isso, e aquilo outro, e fulano morreu, e fulano caiu, e fulano ganhou, e fulano perdeu, e fulano comprou, isso está mais caro, está mais barato a carne, o ovo e não sei o que. Ei, os seus olhos só estão nessa terra. Que eu me lembro, a oração de Jesus é, Pai, seja feita aqui na terra, para eu entender, para eu ministrar aqui na terra as coisas do céu, os meus olhos precisam estar lá. Mas só fica com os olhos na terra, só vai ministrar a terra. Pastor, mas o ovo, gente, fica tranquilo. A palavra está dizendo que aqueles que esperam no Senhor não vão ter falta de nada. A palavra do Senhor vai dizer lá no Salmo 37, eu acho, ou 46, eu não me lembro, eu li hoje de manhã, mas está na Bíblia, que os leãozinhos, eles passam até fome, mas os que esperam no Senhor são supridos de todas as coisas. Cara, leão é um bicho brabo, mas o filhote de leão vai passar necessidades, mas aqueles que esperam no Senhor não vão ter falta de nada. Deixa o ovo aumentar, fica tranquilo. Deixa a picanha subir, fica tranquilo. Vai ser menos fila no mercado para você comprar, é só isso.
Deus vai te suprir. Pastor, mas por que não está suprindo? Os seus olhos estão na terra ou estão no céu? O governo que te rege não é o governo dessa terra, é o governo do céu. E é difícil pregar essa mensagem, porque parece que as pessoas hoje, a Bíblia diz que no fim dos tempos, né? A fé das pessoas, ó. E aí você prega as pessoas, pô, pastor, mas se eu não trabalho, mas se eu não tenho, mas se eu não consigo, mas não abre uma porta para mim, e aí como é que vai ser? Porque perdeu a fé. Tá igual esse povo aqui, ó. Chegando, pastor, ele exilado, sem fé nenhuma. E Deus está despertando. Repita comigo, Deus está despertando o seu povo nesse tempo, amém? O Senhor desperta para falar o nosso coração. O Senhor desperta para ministrar através do seu espírito, no nosso espírito. O Senhor não quer ministrar na sua alma, o Senhor quer ministrar no seu espírito. Já era para você ter dado glória ou você não entendeu? O Senhor não quer ministrar na sua alma, Ele quer ministrar o seu espírito. Pastor, e a minha alma? O seu espírito tem responsabilidade de ministrar a sua alma. Pastor, porque eu não mudo? Porque o meu espírito não ministra nada à minha alma. Pelo contrário, ele ainda faz a vontade dela. Ah, mas porque o Senhor não mexe na minha alma? O Senhor não vai mexer. Davi vai dizer, porque está abatida, ó. É o espírito dele incomodado com a prostração da alma. É o espírito de Davi ministrando a sua alma. Fala, está abatida por quê? A nossa esperança é no Senhor que fez os céus e a terra. Você adora apontar dedo para os outros, que você tem que fazer, que você tem que ir, que você tem que crescer. Mas está na hora de você acordar de manhã, apontar o dedo para você no espelho ó, e falar, alma, acorda, levanta. O Espírito do Senhor está nos movendo e hoje vai ser um dia incrível. E a gente está sonolento muitas das vezes, o Espírito quer ministrar, mas a gente está confuso. Sonolento, confuso, sem vontade de cantar uma canção, né? Ainda mais de ler a Bíblia, ainda mais de estudar, orar. Falar para orar, falar para crente orar hoje. É a mesma coisa que você botar uma criança no quarto para estudar, na mesa da sala para estudar. Parece que você está botando de castigo. Cara, eu fico triste, geralmente no período do relógio de oração. Porque é sempre aquela expectativa que o povo vai falar, não, pastor, tô aí, vamos encher esse relógio logo. E fica lá o horário vago, e tem que ligar fulano, você está no relógio de oração? Ih, pastor, nem vi, eu vou procurar lá. Caraca, a gente anuncia domingo, anuncia quinta-feira, bota em todos os grupos de WhatsApp, mas tem que ficar sacudindo as pessoas, orar. Aí eu fico pensando, cara, se essas pessoas não oram 1 hora a cada 2 meses dentro da sua igreja, como é que é a vida delas em casa? É por isso que vem para o culto buscar a sua bênção, porque não sabe que já são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aí o Espírito tem que me sacudir, fala, Espírito, me sacode hoje, fala para ele. Fala para ele, Espírito, me desperta hoje. E aqui uma coisa linda, é que o Espírito ele não se incomoda. Olha que coisa linda. Como um homem que é despertado de um sono. E me perguntou, o que vês? Olha a calma desse Espírito. E respondi. Bota o versículo 2 aí. Eu vou ler na sua versão. E me perguntou, o que você está vendo? E respondi, vejo o quê? Com o recipiente. Amém. Versículo 3. Vamos lá. Versículo 4. O que... Amém, só até aí. O que eu aprendo com essas passagens que a gente acabou de ler? O Senhor, Ele nos trata como uma criança.
Ele respeita as nossas limitações. Eu disse o quê? Ele respeita, não significa que ele concorda. Uma criança não sabe andar, o que você tem que fazer, Rose? Né? A Rose que teve o mais novinho, pega pela mão e vai. É na sua velocidade ou na dela? É na dela, né? Até ela aprender. Então você está respeitando as limitações. Mas você não espera que ela fique a vida toda andando desse jeito, senão tu não vai ter coluna. Ela não espera que a criança cresça e com 5 anos tem que dar a mãozinha. 10 anos tem que dar a mãozinha. 15 anos tem que dar a mãozinha e passinho por passinho. Algum problema essa criança tem. Porque o normal é que uma criança, quanto mais cresce, mais rápido ela começa a andar. E daqui a pouco começa a andar tão rápido que a gente não consegue nem pegar, né, Rose? Corre igual, desce essa rampa igual uma bala. Meu coração quase doeu ontem, acho que foi ontem, né, que eu vi a Gigi descendo anteontem, né? Cara, a Gigi desceu isso aqui igual uma bala. Eu falei, Jesus, segura ela, Senhor, só ele, porque eu não consigo pegar. Se cair, é orar para o anjo, guardar a cabeça, guardar tudo, porque esse é o normal das coisas. A evolução. Então Deus está respeitando a limitação do profeta, mas Deus está despertando ele para algo novo. O texto também nos ensina que Deus não fica impaciente pelo fato do profeta não entender. Ele mostra disposição para tornar a visão clara. Repita comigo. Aliás, repita comigo, não. Fala para esse irmão do seu lado, fala calma. Fala para ele, calma. Às vezes Deus deu a Samuel uma visão desse tamanzinho. Mas a minha alma e a minha mente já criou uma visão ampla. Às vezes Deus deu o primeiro passo, mas a gente já tem certeza de tudo que vai acontecer. E Deus tem me batido tanto com essa palavra certeza, gente, que eu nem vou falar mais disso hoje. Amém. Tu já foi se poado essa semana com essa palavra, então. Calma, é só uma pequena visão. Calma, deixa o Espírito continuar ministrando. O Espírito falou, você já entendeu a frase toda. Não é chato falar com uma pessoa assim? Você começa a falar, ela conclui sua frase. Quem passa por isso em casa? Hein, Larissa? Quem passa por isso? Aí você vai falar, mas eu não terminei de falar. Não, mas eu já sei o que você está pensando. Você lê mente agora? Você tem bola de cristal? É chato você falar com uma pessoa que você começa a pensar em construir algo com a pessoa e ela já tem tudo pronto. Se é chato para mim, para você que somos naturais, imagina para o Espírito Santo. Ele te dá um ponto da visão. Por que ele te dá um pontinho da visão? Para ele, são doses homeopáticas. Ele quer saber como você vai se comportar. Se ele te der a visão toda, ele te mata. Mas eu, com um pontinho da visão, eu já tenho total clareza de todo o funcionamento. Eu falo, o Espírito Santo não pode deixar, já compreendi tudo. A partir de agora, sou eu e eu. Aí vai dar com a cara na parede para voltar e perguntar, Espírito, o que mesmo que você falou? Hoje eu sentei com o Gustavo. Gustavo está aí? Não, né? Vou falar mal dele hoje. Sentei com o Gustavo, falei, Gustavo, vai na padaria comprar pão para mim? Aí ele, tá bom, pai. Falei, vou transferir 4 reais. Vai falar 2. 4 reais para você. Vai lá e compra 4 reais de pão, tá bom? Ele, tá bom, pai. Rapidinho, saiu do quarto, foi lá, trocou de roupa, pegou a chave e foi. Daqui a pouco vem ele com 2 reais. Ele mesmo percebeu que ele tinha feito besteira e voltou correndo à padaria. Com o mesmo pão que ele já estava na mão, não veio deixar um pão. Com o mesmo pão e voltou. Ai, pai, o que foi, filho? Eu sabia que eu comprei só 2 reais, pai. Eu esqueci que era 4. Foi lá e corrigiu. Bom que ele se autocorrigiu, não precisei nem corrigir ele, foi benção. Mas é assim muitas das vezes. E cara, quando o Espírito está ministrando no seu coração, qualquer detalhe fala contigo através do que o Espírito está falando. Eu falei, é isso, Espírito, é isso que eu faço. Ele é uma criança com pão, mas eu sou adulto.
E muitas das vezes eu ouço um pedacinho da mensagem e antes do Espírito terminar eu já estou correndo para concluir ela. Acreditando que eu sei tudo que passa na cabeça do Espírito, na mente do Espírito. Cara, eu não sei de nada. Eu não sei de nada, você tem que deixar o Espírito... Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Espírito, quando te chama para alguma coisa, ele não conta que você vai fazer, ele te chama para você vir e ver. Igrejas estão quebrando, porque os líderes botaram o Espírito para fora, não deixa Jesus entrar na igreja, porque ele já sabe o que fazer. Para começar, todo mundo começa na bênção. Todo mundo começa na bênção, não é hora, e pede, e jejua. Mas quando ganha um pouquinho de força, todo mundo quer fazer com a sua força. É igual criança. Para começar, você vai pegando a mãozinha, mas começou a andar, não quer mais dar a mão, ela quer correr, e quer deixar você para trás, para mostrar para você que ela corre melhor do que você está velho. Gente, Deus não envelhece, não adianta tentar correr mais que ele, você vai quebrar a cara. E vai ter que voltar para ele para fazer o curativo em você. Então Deus não está impaciente. Deus desperta o profeta e ele tem paciência, ele mostra disposição para tornar a visão clara. A visão ela vai clareando, ela vai se tornando mais nítida a cada dia. Porque Deus, ele se importa com as nossas dúvidas que nós vamos ter, com os nossos medos, com as inquietações. E o desejo dele é que a gente prospere na visão que ele criou. O plano é dele, não é porque ele te deu uma visão que você tem que fluir nela, porque o plano é dele. Gente, se Jesus não voltar, nós vamos morrer, amém? Ele vai voltar, não sei se ele vai voltar nesse tempo. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, é uma fé que eu tenho. Mas se ainda não for essa geração do arrebatamento, o mais certo é que ninguém daqui vai ficar nessa terra. Vai ter que descer a sepultura e esperar a volta de Jesus para que a gente seja... Aí é bênção, porque a gente vai ser arrebatado primeiro. A Bíblia diz que os mortos vão ser arrebatados primeiro. Só que se eu botar o pé no buraco, se eu descer a sepultura, o plano de Deus continua. Paulo pregava como se Jesus estivesse voltando no mês seguinte. E já tem mais de 2000 anos que Paulo morreu. Pastor, você não crê, pastor, que Jesus vai voltar? Claro que eu creio. Claro, eu não tenho dúvida que Jesus vai voltar. O que eu preciso entender com essa mensagem é que o plano é dele, não é meu. Por que eu estou fazendo do meu jeito, se dele é o querer e dele é o efetuar? Não faz sentido. Versículos 5 ao 7. Coloca aí para mim. E o anjo me respondeu, você não sabe? Não, meu Senhor, respondi. Olha a humildade do profeta. Não, Senhor, não sei. Olha só, o profeta viu. Fala mais forte, o profeta viu, mas ele não entendeu. Se você viu e não entendeu, não tente fazer. Vai na dele, olha lá, ó. Não, meu Senhor, respondi. Simples. Para que tá tentando fazer sem entender? Ai, Deus, eu falei que ia ser manso, não falei, Dani? Puxa vida. Mas o Espírito não deixa. Vai, versículo 6. Vamos partir para o final já, que já... Então ele me disse, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, mas pelo meu... Diz o Senhor dos Exércitos, versículo 7. Quem é você, ó grande montanha? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de graciosa, graciosa ela é. A resposta desse anjo para Zacarias sobre as oliveiras, né, e a visão que ele teve. As oliveiras, você vai ver a resposta lá no versículo 14, acho que não vai dar tempo da gente chegar lá. As oliveiras, as duas oliveiras que o profeta vê, uma delas é Josué e a outra delas é Zorobabel.
Não confunda, esse Josué nada tem a ver com Josué de Moisés, o sucessor de Moisés. O Josué está no versículo 3 aqui, se você voltar a sua Bíblia aí, um capítulo, você vai ver que esse Josué é o sumo sacerdote. Estou falando isso para amanhã você não dizer, não, mas Josué reconstruiu o templo, aí vai dar ruim. Tá? Esse Josué é descrito lá em Ageu 1. Se você ler o livro de Ageu é muito próximo ao livro de Zacarias, porque foram duas pessoas, dois profetas que trabalharam no mesmo tempo. E Deus está estipulando nessa visão duas estacas. Repita comigo, duas estacas. Repita comigo, uma civil e uma celestial. Porque toda a base do homem na terra precisa de uma estaca civil e uma estaca celestial. Se você está se movendo só pela sua posição civil, você vai mal. Se você está se movendo só pela visão celestial, você não ouviu a profecia toda. Antes crescer na graça, o povo erra por quê? Porque não conhece nem o poder e nem as escrituras. Uma pessoa que anda só no civil, só no natural, ela se torna uma pessoa cética, ela não acredita em nada. Ela até vai para a igreja, até assiste culto, mas não tem fé dentro, a fé dela está apagada. Ela não deixa que o Espírito ministre ao seu espírito. Ela não deixa. Toda vez que o Espírito quer falar com ela, sabe que ela pensa que é coisa da cabeça dela, e ela não dá ouvido. Ela é cética, ela trabalha, ela se move, ela faz até alguma coisa na igreja, ela tem até jeito de crente, mas não tem posicionamento. Mas se você apertar ela, não sai um versículo, não sai uma palavra, não sai uma bênção da boca, só sai dificuldade. Por isso, essas pessoas, elas adoram se esconder no serviço. O serviço na igreja é uma ótima área para a pessoa que não quer ser espiritual se esconder. E a pessoa que só vive o nível celestial, ela se torna mística. Ela profetiza para todo mundo, ela fala de Deus o tempo todo, mas a vida dela não muda. Você já ouviu um profeta assim? Cheio de Deus, né? Eis que te digo para cá, eis que te digo para lá, eis que te digo lá, eis que te digo lá, mas para a vida dele ele não tem uma profecia. E ainda diz para você o seguinte, ainda te engana, porque te faz acreditar. Não, vida de profeta é dura. Vida de profeta é prova, porque você não sabe como é que é. Você fala, eu não quero ser profeta não. Não é, é o misticismo. Deus não te chama para fazer. Deus te chama para vir e ver. É Ele que está fazendo. Não é por força. Não é por violência, é pelo Espírito. Agora é pelo Espírito. Sabe porque o templo que está sendo construído agora é simples, é muito simples. Porque toda a pompa de ouro e de poder que tinha no de Salomão não sustentou o povo em fé. Agora Deus vai começar de uma forma bem simples. Pastor, será que agora vai ter isso? Será que vai mudar? Será que eu vou trocar de carro todo ano? Filho, agora vai ser simples. Agora Deus vai te ensinar a caminhar pela rua e dar a paz do Senhor para o irmão, para você se tornar crente. Ah, mas nunca mais eu vou ter um carro. Vai, fica tranquilo, é só um tratamento de um tempo. Porque agora, quando você conquistar as coisas, nunca mais você vai valorizar elas mais do que Deus. Deus está revelando ao profeta, em visão, todo o processo para o começo de um tempo glorioso. Eu não vou ter tempo, o tempo já está acabando, eu não vou ter tempo para falar sobre isso. Mas Zacarias é o profeta mais messiânico, segundo a teologia. Zacarias vai destilar, sabe? Agora parece que, pastor William, chegou num tempo em que toda a vaidade do povo foi embora. Porque o exílio roubou todo o ouro, o exílio roubou todo o poder, o exílio roubou toda a capacidade e levou junto com todas as pompas todo o orgulho e soberba do povo. Cara, o povo de Israel está saindo do exílio agora pelado, machucado. Ninguém tem nada, ninguém tem bens, ninguém tem casa, estão andando. Aí Deus fala, agora eu vou falar para vocês de amor. Eu levei vocês para o deserto lá atrás para falar de amor, mas vocês não ouviram.
Eu protegi vocês dos inimigos, vocês não me viam. Eu tentei falar com vocês na sarça, eu abri o mar vermelho, eu fiz coisas maravilhosas, vocês não me ouviram. Aí perderam tudo. Gente, o povo, quando Moisés foi liberado, quando Faraó deu a ordem para o povo sair do Egito, o Egito liberou muito tesouro para o povo de Deus. O povo saiu muito rico do Egito. Só que esse povo agora não tem mais nada, perdeu tudo na caminhada. E perdeu por quê? Foi Deus que tirou? Não, Deus pesou a mão. Gente, não precisa Deus pesar a mão, você mesmo joga fora. É o nosso orgulho e a nossa... Isso eu posso falar da minha vida. Foi o meu orgulho e a minha soberba que jogou as bênçãos fora. Aí o fulano entrar na prova, não, aí Deus está pesando a mão. Que pesando a mão, cara? Você tem ideia do peso da mão de Deus? Se Deus pesar a mão, tu vira pó. Precisa não, gente. O nosso orgulho, a nossa soberba já é grande demais para a gente mesmo jogar tudo que Deus deu fora. Com as nossas certezas. Vai perdendo, vai perdendo. Agora fica igual esse povo aqui. Voltando cabisbaixo, sem vontade de cantar uma canção. E o profeta está profetizando e ninguém está acreditando. Como é que eu vou acreditar? Agora é o inimigo que tem poder, está tudo na mão dele. Os castiçais ficaram lá. As joias ficaram, o ouro ficaram, os bens ficaram, famílias, parte da família ficou. Esse povo que está saindo aqui do exílio não é todo o povo, é uma parte do povo. Sabe por que é uma parte? Porque a maior parte que foi para o meio do inimigo se acostumou tanto com o inimigo que ficou amigo do inimigo. Aí quando o rei, acho que é o rei Ciro que dá a ordem, Rei Ciro, né, em 538, se eu não me engano, ele dá a ordem para libertar, ele faz um tratado para libertar o povo de Israel. Gente, parte do povo, ouçam isso, parte do povo fala, não, mas eu não vou sair daqui não, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Eram escravos, receberam o direito de ser livres, mas querem continuar escravos. Olha a tristeza desse povo. Além de perder tudo, ainda deixou muitos familiares lá. Que no tempo de exílio se acostumaram com as doçuras da mesa do inimigo. Dura essa mensagem, né, gente? Mas Deus ainda está dizendo, é tempo de abandonar as coisas passadas. Igreja, acorda, Deus está te despertando, é tempo de abandonar as coisas passadas, é tempo de se mover pela simplicidade desse momento. Esse momento ele é simples na sua vida, mas Deus ainda tem coisas poderosas sobre ti. Deus está fazendo uma grande coisa, por acaso vocês não estão percebendo? Assim diz lá no livro de Isaías. Deus está se movendo sobre a igreja. Deus está falando. Se Deus está falando, é porque a promessa ainda está de pé. Igreja, não, quando ouvires a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Se Deus te separou essa noite, essa mensagem não era para ninguém, era só para mim e para você. Se Deus ainda está falando, é porque ainda há esperança para a igreja de Cristo nessa terra. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito está ministrando no seu coração. Os frutos de Zorobabel que demonstraria a graça e a presença de Deus no meio do povo agora. Já não era mais o ouro, já não era mais a prata, já não era mais o poder dos reinos. Agora era um homem. Está sendo que Deus está... E Deus está revelando. Nada disso que está acontecendo aqui no capítulo 4 já ainda tinha acontecido. A única coisa que Zorobabel tinha feito foi tirar o povo de lá. Quando foi dada a ordem pelo rei lá para liberar o povo, para acabar com o cativeiro, ele se levantou e falou, pessoal, vamos sair daqui. Ah, eu não quero, então você fica para lá, mas eu vou sair daqui, eu vou reconstruir aquilo que Deus quer. Ele só fez isso. Agora Deus para o profeta e fala, ó, esse cara aí, esse cara é diferente. Eu vou levantar ele no meio do meu povo. Só que tem algo lindo aqui. Acho que eu pulei essa parte. No templo de Salomão tinha 10 castiçais. Repita comigo, 10 castiçais. Mas lá na tenda de Davi
No tabernáculo de Davi tinha um castiçal. Repita comigo, um castiçal. Só que agora a visão de Zacarias é uma visão onde tem um castiçal, tem duas oliveiras, uma do lado e outra do outro, mas não aparece um homem para alimentar o azeite do castiçal. Em Salomão e em Davi, os sacerdotes precisavam todos os dias ir lá e encher os castiçais de azeite para que a chama não, porque se apagasse a chama, apagou a presença. Só que agora, na visão celestial, tem um castiçal, só que ele é abastecido de uma forma que não depende mais das mãos do homem. E o povo está olhando essa visão e está falando, cara, mas como assim? A gente tinha a ordem que todos os dias tinha que manter a chama acesa. E para manter a chama acesa precisava de azeite. E Deus já está profetizando um tempo onde, sabe, a máquina geradora de azeite vai morar dentro da gente. Entender isso é entender que você já tinha que ter vindo para cá queimando. Porque o Espírito Santo de Deus que gera azeite diariamente mora dentro de você. Não tem motivo para você viver caído. Não tem motivo para você viver prostrado. Toda a sua prostração é só a sua falta de fé. Porque o Espírito Santo de Deus mora dentro de você. E está esperando a autoridade que Ele já colocou em você começar a funcionar, para Ele começar a derramar azeite. E você começa a queimar. Pastor, mas é só um pavio que fumega. Mas o pavio que fumega vai acender essa noite. Se coloca de pé, igreja. Tem que queimar, igreja. O fogo é santo. Deus quer usar a tua vida. Repreende esse egoísmo dentro de você. Não é sobre o reino, não é sobre o seu nariz. O reino não é sobre a sua vontade. O propósito é de Deus na sua vida. E o propósito de Deus na sua vida é te usar. Deus quer te usar. Deus quer ganhar vida através de você. Está na hora de abandonar um pouco esses sonhos, essas visões distorcidas que você ainda não entendeu. Não tem a ver com as suas vontades. Deus já te abasteceu de todas as vontades. É hora de começar a viver os sonhos de Deus. É hora de começar a viver os processos de Deus. É hora de começar a andar na linha de Deus. Não dá mais para errar. Não dá mais para ficar caindo e levantando todo dia. É hora de andar firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que nada daquilo que nós fazemos para Ele é em vão. Vamos louvar ao Senhor.